O risco grande é o seguinte: se você colocar o regime do Irã na defensiva, o Irã tem um acordo estratégico com a Rússia. Muitos desses drones, vocês estão acompanhando pela revista Fórum, que a guerra na Ucrânia se aprofundou. Muitos dos drones que a Rússia usa, aliás, em outro vídeo que eu publiquei, que foi publicado no perfil da Fórum, vão lá, gente, curtam o perfil da Fórum no Instagram, tá tudo lá. É sobre os drones iranianos. Eles têm drones baratos, que custam $10 mil, que voam mais de 2.000 quilômetros, que são drones suicidas, que chegam e despencam e tal. A Rússia é tão avançada a tecnologia que a Rússia copiou para usar contra a Ucrânia. Então, se o regime da República Islâmica se sentir ameaçado, se a sua própria existência estiver em ameaça por causa de ataques dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles vão disparar mísseis e drones contra navios petroleiros no Golfo Pérsico. Eles estão muito perto da Arábia Saudita, eles vão atacar para tudo quanto é lado. Aí, nessas circunstâncias, a Rússia tem um acordo de defesa estratégico com o Irã. O Irã fez manobras militares recentes junto com a Rússia e com a China. Então, neste primeiro momento, eu presumo que a Rússia vai tentar abaixar a bola, porque ela está envolvida numa guerra contra a Ucrânia, e a China também vai tentar colocar panos quentes para não desandar. Mas a gente sabe sempre como começa, a gente nunca sabe como termina. Basta lembrar da Primeira Guerra Mundial, foi um assassinato e se tornou. Então, assim, há possibilidade, esta é a crise em que há mais possibilidade de um conflito aberto mundial, escalar para isso, especialmente se o regime de Teherã se sentir ameaçado, a sua existência, se eles sentirem que, se eles forem bombardeados seguidamente com a presença de porta-aviões dos Estados Unidos, aí sim eu acho que pode desandar. Eu estava torcendo muito para ver a reunião de domingo, como diz o Daniel, que foi cancelado. Vamos ficar ligados. Tem uma pergunta do Corinthians Raiz, ele diz: os mísseis seriam passíveis de serem usados para atacar Israel e matar o ditador Bibi? Sim, os mísseis do Irã, os novos mísseis do Irã, eles adquiriram uma capacidade que é bem avançada tecnologicamente, que é a seguinte: eles são lançados, são mísseis balísticos, então eles fazem assim na Terra, ó, sobem, né, saem e vêm caindo assim. No final, na ponta de chegada, eles podem ser manobrados. Isso dificulta muito mais a interceptação. O fato de que eles podem ser manobrados na reta final. Então, se houver um ataque massivo, o Irã foi bem cuidadoso nos alvos que atacou em Israel. Israel não foi tão cuidadosa assim, não. Você viu que muitos civis morreram. Eu acabei de mostrar uma imagem recém que eu recebi agora há pouco do Irã, de um bairro residencial onde houve mortos. Houve crianças mortas, não vou mostrar uma foto de vocês, mas tem uma foto que já está famosa, de uma criança que morreu esmagada dentro do seu quarto e ficou exposto no prédio. Então, isso vai dar muita repercussão dentro do Irã, né? Houve crianças mortas, mulheres mortas, e o Irã jamais aceitará ser uma nova Gaza de Israel, ou seja, ser submetido a ataques em sequência. E se o Irã reagir com o que tem já de potencial militar, aí vamos para a guerra que ninguém quer, mas que o Rovai se referiu a ela, porque o Irã dispõe disso aqui, ó. Se orgulham muito desta parte aqui do seu centro aeroespacial, porque são drones capturados e eles dão atenção especial a esse aqui, ó, um drone que era operado pela Central de Inteligência dos Estados Unidos. E a partir daqui, segundo autoridades iranianas, o país obteve um avanço de 20 anos a partir das informações obtidas deste drone.
é a chamada engenharia reversa. Você pega um drone que eles capturaram aí, no caso, americano, desmonta e entende e desenvolve a sua própria tecnologia. É o general que aqui, ó, que está nos explicando, é um general iraniano. Ele nos disse que o Irã avançou 20 anos em função das informações obtidas com esse drone que veio de Kandahar, no Afeganistão, decolou de lá, mas foi capturado aqui no Irã, e que, em função disso, a indústria de drones do Irã, que hoje fornece para outros países como a Rússia, por exemplo, que ela cresceu muito em função disso. E lá atrás vocês estão vendo um avião de reconhecimento dos Estados Unidos, que foi abatido aqui também, sobre o Irã. Quem acompanha a guerra entre a Rússia e a Ucrânia já ouviu muito falar deste drone, é o Shahed. Shahed, que é esse drone aqui, olha, ele fez muito sucesso no mercado de armas, e aí a Rússia pegou o modelo e passou a fabricá-lo na própria Rússia. Então, esses ataques que a Rússia tem feito à Ucrânia, muitos deles usam um dos modelos, né, desenvolvidos aqui no Irã, que é o Shahed. E aí, só para finalizar, eu já chequei. Este general sobreviveu ao ataque desta madrugada, porém o chefão dele foi morto. O chefão deste centro, que inclusive manda neste centro aí, foi morto. Era o chefe, dois muito importantes. Primeiro, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã foi morto esta madrugada, e depois o chefe das Forças Aeroespaciais do Irã, que cuida de mísseis e drones, também foi morto nesta madrugada, mostrando que o Mossad tem ampla penetração nos serviços de segurança do Irã, porque eles atacaram o quarto onde o cara estava dormindo, num prédio, atacaram vários prédios civis em Teherã. É impressionante. Então é impressionante o Irã, muito enfraquecido, né? Assim, não só enfraquecido pelas derrotas lá no Oriente Médio, no Líbano e na Síria, mas também penetrado por Israel com grande precisão, né? Porque morreram essa madrugada 6 cientistas nucleares, eu mostrei um deles, e morreram vários líderes militares, 2 deles de altíssimo escalão. Então, e todos chamados isso foi tudo uma operação. Como você foi uma operação organizada com a Mossad, né? Pela Mossad, claro, que se infiltrou. Que fez cerca de 100 ataques usando caças a longa distância. Não precisa chegar no Irã para disparar mísseis, você sabe a tecnologia. Você voa até uma certa proximidade, depois dispara os seus mísseis, mas o mais importante aí é a inteligência, né? Então demonstra que a segurança do Irã está profundamente comprometida, porque sabiam tudo onde, quem estava onde, certamente falharam em alguns pontos, mas mataram gente importante. E a gente fica preocupado, sinceramente, com o que virá por aí. Nossa. Não, e você mostrou esse vídeo dos mártires, né, onde eles estão os corpos enterrados dos mártires, e que virou um centro de reza que é tão importante para, né, os muçulmanos, e a gente tem essas mortes aí que serão novos mártires, e todas as pessoas vendo civis, e esse clima das crianças, das pessoas vivendo ali, né, nesse ambiente de guerra mesmo, né? No Fórum Café de hoje, a gente passou a entrevista de uma enfermeira na rua dizendo: nós não seremos a próxima Gaza de Israel. A preocupação deles é essa. Você imagina, você está aí usando o Starlink, que eu sei que você está usando o Starlink, e aí o Elon Musk passa a informação para o agronegócio. O agronegócio manda uma bomba e cai bem em cima através do Starlink. Então, não é o seu caso, mas eu digo, as comunicações do Irã estão comprometidas. Então, Azenha, tem algum risco, para terminar aqui, tem algum risco de as guerrilhas anti-regime no Irã conseguirem derrubar o governo, como aconteceu na Síria?
Não, o Irã tem um governo mais estruturado e mais forte, porém existe sim uma oposição muito forte no Irã. Certamente essa oposição não aceita Israel, apesar de ser uma oposição ao regime do Ayatollah, não aceita Israel. Agora, o Irã é bombardeado todos os dias por cerca de 300 emissoras instaladas no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde... Então, eu posso antever, por exemplo, a formação de um governo do Irã no exterior. Se a crise se aprofundar, aquele tipo de golpe que os americanos gostam de dar, como fizeram na Venezuela, forma um governo do Irã no exterior e aí começa a agir internamente no Irã para enfraquecer e derrubar o regime. Acho mais difícil, acho que o governo da Síria estava muito mais frágil, havia passado por uma guerra civil. O Irã tem uma capacidade de defesa muito maior, mas eu não duvido que isso possa evoluir para uma tentativa de troca de regime, não. Vamos ver o que acontece nas próximas horas, Rovai, Idri e Felipe. Muito bem. Perfeito. Gente. Azenha, parabéns aí pela cobertura. Vocês contam com essa cobertura do Azenha aqui no YouTube, mas também no site da Fórum, onde ele tem produzido matérias que dão um contexto muito mais sofisticado, né, do que na mídia tradicional. Então, tem lá uma aba Irã, né? Inclusive, a gente abriu, acho que já podia abrir essa aba e transformar em guerra Irã e Israel, porque isso vai dar... Né, vai ser agora a aba do nossa cobertura internacional talvez mais importante. E aí o Azenha está produzindo matéria sempre por lá. Felipe... Tem aqui uma explicação, uma fala rápida do Tino Fredo. Segundo a Russian Today, a capacidade de reatação do Irã foi comprometida porque os mísseis de longo alcance teriam sido destruídos. Temos que ver isso também. A gente não sabe o que foi destruído nesta madrugada. Então, temos que olhar, que esperar as próximas horas para ver qual é a capacidade. Por enquanto, que a gente sabe, o Irã disparou 100 drones Shahed em direção a Israel. Então, vamos ver o que acontece. Isso é para testar a defesa, né, Zenha? Sim, sim. Em geral, o que acontece? É que você manda um enxame de drones na frente para você testar a bateria antiaérea, às vezes para esgotá-la, você manda um monte de drone. Aí, em seguida, é que viriam os mísseis. Mas a gente não sabe, né? Vários comandantes foram mortos, aí você indicar outro comandante, ele tem que tomar pé da situação. Então, não diria que a resposta do Irã seria imediata, não. Eu acho que vai ser uma coisa um pouquinho mais demorada, em termos de horas, pelo menos. Muito bem. Legal. Tem vários comentários, deixa eu só trazer aqui, antes de vocês saírem. Ana Paula Menezes, como é excelente ser um fórum nauta. Muito obrigada. A Ariadne Carvalho chegando de nova membra. Maria Rita Guedes, lembrando que o Trump cancelou o acordo com o Irã no primeiro mandato. Obrigada pelo superchat. Corinthians Raiz, os mísseis seriam... a gente já leu esse. A Denise, amo a forma que vocês lidam com a notícia, obrigada e parabéns a todos, adoro todos, mas as preferidas são as lindas desse cenário. Essas mulheres, né? Rumo a 1 milhão, obrigada, Denise. Ela diz, Rovai, preciso contar, conheci você no curso com o Rodrigo Viana, não conhecia a Fórum, mas te achei de alto nível, aí vim para Fórum e agora só vejo vocês. Obrigada, Denise. Obrigado, Denise. O Corinthians Raiz, parabéns à Revista Fórum pela grande audiência, estamos juntos no enfrentamento do fascismo e luta pela democracia cotidiana. A Maria Rita, obrigada aqui, que bafão a prisão, né, do sanfoneiro. Boa tarde, vocês acham que os Estados Unidos está por trás do ataque de Israel ao Irã? A gente explicou aqui tudo, Israel pode se defender, mas o Irã não. Beijos e feliz sexta-feira 13. E deixa eu ver, acho que é isso, gente. Queria agradecer. E a Raquel Teixeira acabou de mandar tá. um super sticker e o Ken Ed fala, nova série do Azenha na Fórum. Azenha, precisamos fazer esse vídeo aí, agora precisamos ver como. O Azenha vai produzindo um.
um documentário sobre o Irã, quer dizer que agora ganha um outro... Gente... Não, tem um capítulo novo do Bolsonaro que está empacado e tem do Irã, que está pronto para começar a editar, mas, enfim, nas próximas horas eu vou dedicar todas elas a escrever, né? A escrever os textos sobre o que eu vi no Irã, que vão interessar a muita gente.